gravado e a gente ter trocas. Olá, Ivan! Salve, Virgílio, tudo E bom? aí, estamos? Tudo jóia. Meu avião aqui atrasou 2 minutos para entrar, Dois, viu? Não, mas tá no horário, tá no horário. Vamos partir com segurança e tranquilidade. Tempo chuvoso aqui, mas a gente dá para planar por instrumentos aqui, sem problema algum. Com certeza. Nosso avião é bom, o radar é ótimo. Aí, é isso aí. Você tá bem? Tudo jóia e você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Nos enfrentamentos, Ótimo. entre outras coisas, sobre o que a gente vai falar, né? Covid e Exato, exatamente. Que sempre está no nosso pé, né? pois é, pois é. E esse tema que já vem, né, preocupando a gente dentro da geriatria há tanto tempo, é o que a gente vai bater papo hoje, né? Conversar sobre nossa prática, o que a gente tem observado e até de evidências, né? Como é o nosso objetivo nesse nosso ponte aérea mesmo, né? Com certeza. Antes da gente começar essa nossa boa conversa, eu queria lembrar que o Ponte Aérea é uma iniciativa minha, né, e do Virgílio, sem nenhum tipo de fim lucrativo e que a todo custo é bancado com os nossos recursos e que o único incentivo é da SBGG Rio e que em nenhum momento ela influencia na nossa pauta, pelo contrário, ela faz a gentileza de ajudar na divulgação amplamente do Ponte Aérea. Então, obrigado em nosso nome por vocês que estão aqui ao vivo conosco agora. Isso, maravilha. A ideia sempre foi, né, Ivan, né, quando você fomentou, né, essa possibilidade da gente trazer essas questões das evidências científicas, mas em especial desses temas mais polêmicos, e nessas preocupações que muitas das vezes a gente não tem resposta, porque tem lá uma revisão sistemática, a gente bota lá na Cochrane e fica muito claro para alguns pontos. Mas esse frigir dos ovos, a questão da arte terapêutica, que muito é o nosso objetivo, né, Ivan, desse nosso bate-papo, né? Com certeza, Virgílio. É isso. E aí, hoje, então, a gente vai falar de fragilidade Covid, né? Eu vou ser o host dessa vez, o Virgílio vai expor grande parte das evidências, então vamos aquecer os motores com 5 minutos de introdução É sobre o isso. que é a fragilidade, né? Os dados mais importantes, né, Virgílio? Apesar de a gente estar invertendo esses papéis a cada nosso bate-papo, não há dúvida que um vai influenciar, trocar, dividir, porque esse é mais ou menos o nosso papel, né? Mas, Com assim, certeza. vou mais ou menos com essa tarefa de apresentar um pouquinho para vocês. Em verdade, a fragilidade é algo que é inerente à prática da geriatria, né? Desde há muito tempo atrás, se a gente for pensar nos primórdios, as primeiras publicações, década de 50, 60, mas o mais recente, vamos pensar, o que Bundt e Wagner, em 1992, eles mostraram dentro do Preventing Frail Health, né? Uma grande publicação, que trouxe ali um conceito mais ou menos operacional do que seria a síndrome da fragilidade, né? Esses autores, eles colocaram que a fragilidade ela é uma vulnerabilidade orgânica associada ao envelhecimento, que diante de eventos estressantes, o meu organismo, o corpo do indivíduo idoso, ele entra numa espiral descendente da sua capacidade de homeostase. Então, a gente fala dentro disso, na observação de mecanismos celulares, célula que altera órgão, órgão que altera sistema, sistema que afeta aquilo que é o mais precioso para a gente, que são as funções. E os dados epidemiológicos da década de 90 e em seguida, né, trazem para a gente essa grande síndrome geriátrica, que é a fragilidade que perpassa, solapa, né, os 5 Is ou 5 Ms da geriatria, envolvido dentro disso tudo. Pega na incontinência, pega na insuficiência cerebral, pega na instabilidade postural e quedas, e com todo um conjunto de consequências. Obviamente não é claro para a gente, né, Ivan, qual é ainda a fisiopatologia dessa condição clínica, mas os dados epidemiológicos, tanto de cortes transversais, mas também longitudinais, já pontuam para a gente, né, o quão essa condição clínica está associada à institucionalização, ao número de quedas, à presença de desfechos indesejáveis, o quanto que esses indivíduos frágeis, eles apresentam alterações dentro dos seus mecanismos celulares, elevação de citocinas inflamatórias e, insisto, o que é mais precioso para a gente, a função. São os frágeis, aqueles que apresentam o maior número de limitações funcionais e comprometimento de todas as suas atividades, né?
do dia a dia. Os trabalhos, né, que já existem em todo o mundo mostram para a gente uma prevalência que tende a variar de 8% a 14%, de acordo, até talvez mais, 20%, segundo algumas meta-análises, em especial aqui na América Latina, né? Mas tudo vai depender muito do critério que é utilizado para mensurar essa fragilidade, né? Porque, como nós sabemos, em 2001, o grupo da Johns Hopkins, sob a liderança da professora Linda Fried, postulou uma forma através da qual ou das quais a gente mensuraria essa fragilidade. E hoje, esse estudo, o fenótipo da fragilidade, até então, até o ano passado, era o que mais, acho que ainda né? O que tem maiores estudos em andamento. Um grupo em particular, em especial liderado pelo professor Rockwood, do Canadá, desenvolveu também um instrumento que, da mesma forma que o fenótipo da fragilidade, se caracterizava com desfechos também desejáveis, né? A escala de fragilidade, o Clinical Frailty, né? Scale, que é um dos instrumentos que já a gente vai mais comentar dentro dessa associação do Covid com a fragilidade. Porque, assim, Ivan, eu acho que na sua prática você deve ter observado da mesma forma, né? O que eu vi nas instituições de longa permanência que eu faço visita, nos ambulatórios, nas enfermarias, o quanto que esses indivíduos frágeis, independente das formas através das quais nós mensuramos essa fragilidade, o quanto que eles apresentaram desfechos, vamos dizer, piores, né? Isso no olho a olho, na observação, na nossa prática, né? Eu acho que isso que você observou também, por isso, Ivan. Com certeza, Virgílio. A grande questão da fragilidade, como você bem disse, né? Ela tem uma prevalência aí expressiva, né? Eu vou citar até a nossa meta-análise aqui do Brasil, que a gente conduziu, né? Em 2019, né? Chega a 24% aqui, né? Em estudos, grande parte comunidade, né? Nem ambulatoriais e hospitalares, né? Que a gente estima, então, que isso seja mais elevado. O grande problema da fragilidade é que a gente tem uma questão clínica e que isso vai ficando mais atento ao longo do tempo, aquele olhar de você olhar o paciente e falar assim, olha, esse indivíduo aqui realmente ele está entrando no espiral de fragilidade e muito desse feeling ele é muito baseado no fenótipo, né? Então, aquela questão do olhar físico, aquele indivíduo que está com uma marcha lenta, enfraquecido, emagrecendo, né? Que é muito fenótipo já descrito pela Linda Fried, né? E muito desse fenótipo utilizado na Clinical Frailty Scale, que você vai mais ou menos agora falar, quando a gente entrar no Covid-19, que é a grande escala que foi utilizada aí, a gente vai explicar o porquê, né? Mas ainda a gente tem muita dúvida do diagnóstico, ao passo que numa sala cheia de geriatras, se eu perguntar simplesmente, olha, quem utiliza alguma medida específica de fragilidade aqui no consultório? Vai ter 10% que vão levantar a mão e vão falar, não, eu utilizo. Porque os instrumentos principais, como você já citou a Linda Fried, né, o fenotípico, né, o modelo, e o modelo do acúmulo de déficits do Kenneth Rockwood lá, de Halifax, lá no Canadá, são instrumentos robustos, mas que demandam treinamento, que demandam tempo. E numa rotina de um geriatra, ele vai ter que ver outras síndromes geriátricas envolvidas, não só a fragilidade. Então, realmente é algo, né, complexo ainda hoje para a gente equalizar. Várias perguntas ainda norteiam aí a literatura com relação ao mecanismo ideal para a gente levar para o diagnóstico na prática clínica, assim como você disse bem, aspectos fisiopatológicos, porque a fragilidade ela atinge grandes sistemas como o imunológico, o cerebral, o endocrinológico e o músculo esquelético, mas não somente nesses, ela acaba tendo um papel de disfunção homeostática multissistêmica. E, por fim, a grande questão que a gente coloca é a falta de evidências robustas de tratamentos efetivos para o tratamento da fragilidade. E aqui começa um problema, porque se você define a fragilidade fenotípica, pela Linda Fried, você tem algo físico, né? Fenotípico, como o nome diz. Então você vai, obviamente, atrás de sarcopenia, nutrição, né? Você vai querer que aquele indivíduo melhore fisicamente. Se você olha ele com uma definição mais multidimensional, que seria o acúmulo de déficits, então você tem que endereçar várias outras questões, como polifarmácia, né? Você tem que melhorar doenças crônicas,
melhorar incapacidades, né? Quer dizer, reduzir sintomas, na verdade, que você tem avaliado. Então, muda muito essa abordagem. Então, essa briga, ela é complexa. A gente tem alguns consensos, né, para finalizar essa nossa introdução. A gente anda publicando alguns consensos internacionais de fragilidade, até fragilidade em atenção primária, mas realmente ainda é um assunto muito longe de ser esgotado num curto prazo, né? A gente possa imaginar. E a grande questão, Virgílio, que eu acho que norteia a nossa cabeça, né, para a gente discutir agora, é a interação da fragilidade com o Covid-19. No início da pandemia, eu me lembro bem, eu escrevi um editorial, você chegou a ver, com o Matteo Cesari, lá de Milão, sobre a minha impressão. Logo no primeiro mês de pandemia, eu fiz a seguinte pergunta: que a Covid-19 e a população geriátrica, essa interação era muito além da idade. Esse é o nome do editorial que nós publicamos naquela época. Eu liguei para o Matteo lá em Milão, Milão estava pegando fogo, eu falei assim, Matteo, a minha impressão aqui do Brasil é essa, o que você acha? E ele falou, olha, eu chefiando o hospital de Milão, que estava uma catástrofe, ele falou assim, Ivan, não é só a idade, aqui os frágeis estão morrendo. Eu me lembro bem dessa ligação. E aí eu falei, então eu vou escrever um material editorial e a gente vai publicar para chamar a atenção com relação à fragilidade. Isso lá atrás, isso foi em abril de 2020. E realmente o que eu vejo é que ainda hoje se tem essa discussão. Bom, idade até que ponto é um norteador de pior prognóstico, né? Mas, e aí a fragilidade foi, então, configurando, né, Virgílio, como um componente prognóstico preditivo de desfechos ruins aí na Covid-19. É isso ou não é? Pois é, essa que é a grande questão, como você mesmo pontuou. Independente do instrumento que a gente utilize, hoje no Brasil nós já temos um total, até no conceito que todos nós participamos, né, em 2018, a gente tem uma média de quase 12, 10 instrumentos já disponíveis. Mas, em verdade, quando a Covid veio, em função dos grandes institutos de pesquisa, com fomento, com verba, né? E com a satisfação de termos aqui também, aí de São Paulo, né? Um estudo muito interessante do Maicon, do grupo da USP, né? Com todos aí, mostrando, né? Análise aí de 1.830 idosos, mais ou menos, e sua correlação direta aí com a própria versus o Covid. Mas o fato é que, assim, diante dessa observação, a constatação da observação dos pesquisadores europeus, o grupo do Brasil, o grupo do México, da mesma forma, o mundo inteiro se deparou diante dessa flutuação da homeostase que acontece dentro do frágil. E aí a pergunta, né? Será que é só o idoso que está morrendo mais? Ou será que é essa questão do editorial, como vocês dois escreveram, né? Será que não tem realmente algo mais? E aí não resta dúvida, né? É a observação do pesquisador antes do evento, entendendo a cadeia ou a hipótese fisiopatológica analisada. A gente que lida com a fragilidade, com essa vulnerabilidade biológica, a gente observa que esses indivíduos, muito mesmo quando têm 60 anos, mas têm critérios ou físicos ou associados a esse contexto maior, como, né, o grupo caracterizou dessa vulnerabilidade, envolve aspectos biológicos, sociais, emocionais, espirituais, o quanto que essa vulnerabilidade impacta direta também no indivíduo. E aí nós vemos um conjunto de estudos, é interessante, eu fiz uma aula em maio do ano passado, tentando encontrar essas mesmas evidências. E naquele momento eu encontrei 12 estudos, 12 cortes transversais, analisando, né, fragilidade por diversas formas de mensuração, mas em especial através do fenótipo, que até então era o mais utilizado, e também, né, a do grupo do Halifax, do professor Rockwood, do acúmulo de ideias. E naquele momento ainda tinha alguns papers com N pequeno, 170 indivíduos, 180 indivíduos, que mostrava que naquela observação, em algumas subpopulações hospitalares, não foi encontrada uma associação tão adequada. Mas assim, hoje de manhã eu fui lá no PubMed, coloquei lá em linguagem mesh algumas dessas publicações. Nós temos aí Covid versus Frailty versus Aging. Nós temos pelo menos aí quase 190, 197 publicações, para ser mais exato, né? Claro, de acordo com a linguagem booleana que a gente utilizar ali, a gente encontra mais ou menos. Mas para representar que nesse pouco tempo, nesse curto intervalo de tempo, as publicações explodiram. E é o que eu quero trazer um pouco para vocês, essa revisão que
nós dois fizemos, né? A observação ela é muito clara para a gente. A parte dos pesquisadores, né, entendendo a dificuldade da operacionalização de alguns desses testes, em especial a fragilidade baseada no fenótipo, que depende da força de pressão palmar, velocidade da massa, sensação de exaustão, o gasto calórico na última semana e a relação de perda de peso. Dada a dificuldade de mensurar isso na prática clínica desses nossos idosos que estão acamados, muitas vezes estão com dependência de oxigênio, com distúrbio da coagulação, uma das estratégias foi tentar utilizar um questionário de forma muito mais prática, muito mais objetiva, baseada, sim, no trabalho do acúmulo de déficits, de 1 a 9 pontos, classificando, né, essa pontuação de forma diferenciada até aqueles indivíduos com maior pontuação como aqueles mais frágeis dentro da nossa realidade. E aí os trabalhos, né, Ivan, mostraram para a gente questões muito interessantes. Eu trago alguns dados, né, em especial a partir de outubro do ano passado, né, análise do grupo italiano, análise do grupo americano, Europa, com muitos trabalhos, né? Um trabalho publicado em dezembro de 2020 da JAGS, pelo Mark e colaboradores, né, do grupo da Suíça. Ele fez um objetivo de avaliar e comparar a validade preditiva de diferentes medidas de fragilidade e comorbidade dentro da comunidade, né? Como é que isso se comportou? Ele fez uma análise, ou buscou no primeiro momento quase 410 mil indivíduos no Reino Unido. Destes, aproximadamente 2.500, tinham 2.800, eram positivos para o Covid e aproximadamente 514 eles faleceram associados ao Covid. E os dados desse corte transversal, ou seja, essa fotografia, mostrou que todos os instrumentos aplicados, Clinical Frailty Scale, ele utilizou a própria fenótipo da fragilidade, todos os instrumentos que apontavam o indivíduo muito frágil se mostraram diretamente associados à mortalidade. O Charlson, a escala de fragilidade mensurada dentro da unidade hospitalar, ou seja, esse primeiro trabalho, esse lá de trás, de dezembro de 2020, mostrou uma acurácia de mais de 80% de qualquer instrumento para predizer desfechos indesejáveis. Os trabalhos seguiram nessa mesma linha de pesquisa, nessa mesma observação, no Lancet, né, Saderores e colaboradores lá de Roterdã, onde você esteve lá, né, fazendo suas pesquisas, Comet, né, que foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, com um N imenso, e aí envolvendo não somente... Aí vem a questão que você tinha levantado naquele editorial com o professor Cesário, né? Será que é só a idade? E nesse trabalho, eles avaliaram indivíduos acima dos 18 anos de idade, né? Nessa coorte com alguns outcomes, né? Mortalidade hospitalar e admissão em terapia intensiva. E eles utilizaram o modelo da escala do acúmulo de déficits, né? E aí não há dúvida, né? O odds ratio, a chance de morte nesses indivíduos que apresentavam, independente da idade, apresentavam uma pontuação muito elevada para ser muito frágil. Nos mais frágeis, uma razão de chance de 2,71, ou seja, os frágeis comparados aos não frágeis morriam 2,71 vezes mais do que aqueles indivíduos que não eram frágeis. E é interessante que, nesse mesmo trabalho, os pesquisadores observaram que o muito idoso não tinha uma variação tão importante. Tinha, sim, uma razão de chance um pouco melhor, né, com uma significância estatística, mas não era 2,70 como os indivíduos mais jovens. No próprio JAGS, aí tem o trabalho, né, do grupo da USP, né, com o professor Wilson, vocês todos aí, nessa análise, né, desses 1.830 pacientes acima desses 50 anos, com a aplicação do Clinical Frailty Scale e na observação direta. Porque uma das grandes questões que a gente sempre pensa em saúde, óbvio, saúde é algo intangível, não tem preço, mas o custo de cada uma dessas situações ele é muito grande, como a gente sempre discute. E a gente, enquanto gestor da saúde do indivíduo, da saúde dessa comunidade, dessa carteira de idosos, a gente tem que pensar no custo. Inclusive, o grupo de São Paulo até postulou, será que o Clinical Frailty Scale seria um instrumento interessante para que pudesse, inclusive, destinar recursos ou alocar esse indivíduo em cenários mais adequados, o muito frágil com um suporte um pouco maior, o menos frágil. Então, são esses questionamentos que
Inúmeros outros estudos, vamos pensar aqui ó, no Critical Care, na Alemanha, um estudo multicêntrico em 138 terapias intensivas, né? Fragilidade versus Covid, com Clinical Fate Scale, mais uma vez. Um total de 1.346 indivíduos, com 75 anos em média, e a sobrevida dos não frágeis versus os frágeis foi decaindo gradativamente. Então, a sobrevida na terapia intensiva dos não frágeis era de 61% versus 41% daqueles que eram frágeis. Então, assim, a fragilidade mensurada por esse instrumento foi de forma independente associada, sim, à mortalidade, endossando essa discussão, a alocação de recursos. E aí não resta dúvida, né, Ivan, assim, os trabalhos mais robustos são as meta-análises, ou seja, as revisões sistemáticas que agrupam para a gente todos esses 196, 150, 70, 80 estudos e que fazem, dentro dessa metodologia específica, uma verificação. Opa, qual é a luz da informação que a ciência traz para a gente a respeito dessas condições? E foi o que primeiramente fez na publicação do JAGS em novembro de 2020, o grupo da Irlanda, unido com o grupo do Canadá, com quase 52 estudos, uma composição de 119 mil indivíduos, ou seja, fragilidade versus Covid. E aí, nesse estudo, vários instrumentos foram utilizados, mas a razão de chance daqueles indivíduos não frágeis versus os frágeis de morrer era 1,79 vezes maior, indicando, sim, que esse instrumento tem uma correlação em predizer claramente essa mortalidade, né? Em janeiro, no Journal Nutrition Health and Aging, do qual você é um dos editores lá, né? Mais uma meta-análise, PubMed, Medline, Embase, Chinese Database, porque as publicações dos colegas da China são encantadoras. E como tem uma população imensa, e que bom, tem recursos para poder fazer investigação, nessa, publicada em janeiro de 21, foram um total de 16 estudos analisados depois, né, de todos os filtros específicos para a meta-análise, mais ou menos 4.324 idosos, e a gente observou diretamente que a fragilidade estava da mesma forma associada com tanto a permanência, ou melhor dizendo, a admissão em terapia intensiva, quanto da mesma forma a taxa de mortalidade. Em relação à mortalidade, uma razão de chance de 1,81. E por que é importante citar esses números, né, Ivan? Porque assim, a gente está baseado na evidência científica, a gente está baseado na melhor observação. E felizmente, ou sei lá, infelizmente também, não sei, é o que a gente está vendo no nosso dia a dia, é o que a gente está vendo na nossa prática, né? Nesses cenários onde a equipe da reabilitação teve que, no primeiro momento, dar um passo atrás, aqueles indivíduos sem fono, sem físio, sem a equipe da nutrição de forma adequada, sem as intervenções multiprofissionais, a catástrofe, né, Ivan? Eu passo visita em várias ILPIs, onde talvez seja o cenário mais vulnerável de toda a sociedade, assim, partidas, inúmeras partidas, onde eu sei que se estivesse lá meu amigo da fisioterapia, a minha colega da fono, isso ia ser diferente. Porque esses indicadores nessa população, e a gente viu com dados nacionais, que a prevalência de fragilidade, em especial, por exemplo, na instituição de longa permanência, pode chegar até 60%, né? E somando informações, né, uma nova meta-análise agora em abril, se não me falha a memória, foi a última delas, né, fazendo, né, mais ou menos um agrupar de quase 18 mil indivíduos, mais uma vez, mortalidade entre os robustos e os frágeis, e nesse trabalho, um odds ratio de 3,09. Ou seja, todos, em especial essas meta-análises, a maior parte dos estudos analisados era, sim, o Clinical Frailty Scale. Mais uma vez, tudo que a gente quer no instrumento de geriatria, que seja fácil, que seja rápido, que tenha uma acurácia adequada para que nós possamos mensurar essas intervenções e, a partir daí, direcionar a melhor abordagem terapêutica, né, para esse nosso idoso. E aí a gente reitera, e eu não tenho dúvida que dos inúmeros outros trabalhos que estão aparecendo por aí, aqui no Rio, no Geron Lab, a gente está conduzindo um trabalho agora, a coordenação do professor Roberto Lourenço, para investigar os efeitos pós-Covid. Como é que isso vai se dar? Muito semelhante ao que o grupo daí de São Paulo fez. Nós estamos na fase de questionários, com um N imenso. A ideia é acompanharmos quase 5 mil indivíduos nesse sentido, para verificar agora não somente a própria questão da fragilidade, mas quais os outros fatores que são associados às sequelas
dessa condição clínica. Que, em verdade, né, Ivan, a gente sabe, e a gente ainda tem um grande enfrentamento. As novas variantes aí, os dados de Israel de ontem e de anteontem preocupando a gente. É, a A nossa questão da população. perda vacinal, né, Virgílio? Pois é, Também, né? A pois perda é. de proteção, né? E a proteção reduzida àqueles que não tiveram Covid prévio, né? Mesmo após a vacina, né? É. Sabe que eu fico aqui pensando que eu acho que é importante para nesse nosso bate-papo, para quem está vendo a gente, lembrar, né? O que é a Clinical Frailty Scale, a escala da fragilidade clínica. Você já falou aí dos 9 pontos, é uma escala de 1 a 9, né? E é uma escala visual, isso é muito interessante. É uma escala visual que você tem descrição de cada um desses 9 cenários, dessas 9 imagens que você vê de um idoso. Então, você tem uma descrição mínima do que é aquilo, né? Qual é o entendimento daquela foto, daquela imagem. Então, o treinamento disso é facílimo. Qualquer profissional de saúde pode aplicar. E aí, de 1 a 3, é aquele indivíduo robusto, né? Indivíduo muito preservado, enquanto que aquele indivíduo com 4 e 5 é o indivíduo com uma fragilidade muito leve, que seria algo, uma pré-fragilidade, vamos dizer assim até. Indivíduo de 6, 7, 8 e 9 pontos, esse é o frágil mesmo, né? Ou fragilidade moderada grave, como eles mesmos também denomeiam, e algumas pessoas gostam de notificar dessa forma. Então, é uma escala visual, esse foi o grande ponto dela ser utilizada na Covid-19, porque os recursos escassos, profissionais cansados, escassos, sendo afastados por contaminações. Então, realmente, era uma escala muito favorável, com treinamento rápido, a gente não tinha tempo, né? E uma escala que já vinha sendo usada em serviços de emergência. Então, era uma escala que naturalmente iria penetrar, obviamente, também nos atendimentos de Covid, né? Então, é importante para o nosso público entender por que essa escala foi, vamos dizer assim, a utilizada, eu diria que em 80% dos estudos com Covid-19, né? Quando se pergunta, então, a relação ou a associação entre a fragilidade e a morte por Covid-19. Você sabe que eu queria frisar, Virgílio, também, que não é só a morte, né? A gente tem outros desfechos, né? Também. E aqui eu queria recobrar, então, 2 coisas que eu acho super interessantes das meta-análises, né? A gente tem aquela meta-análise que é a maior, que você já citou muito bem, da Dumitrasco e colaboradores, publicada em novembro de 2020, no Journal of the American Geriatric Society, né, o JAGS, e que a grande pergunta era os desfechos com Covid-19 e a fragilidade. E a grande questão também que foi perguntado os desfechos secundários envolvendo delírio, admissão em UTI, ventilação mecânica e a alta, né, hospitalar para um outro recurso, seja CAS e LPI. E o que chamou muito a minha atenção foi a associação elevada de delírio. Isso é um outro grande problema, né, para toda a equipe que trata do idoso, né, porque realmente a grande questão aí é que o delírio ele posterga a internação, ele complica a internação, ele drena mais recursos, ele perde mais funcionalidade. Então, ele coloca esse indivíduo em risco de demência a longo prazo, né? A médio prazo até. A gente tem alguns estudos, inclusive aqui no Brasil, muito bem feitos. Então, isso é uma outra questão que eu achei assim extremamente importante. E uma outra questão de uma outra meta-análise conduzida por Zeng e colaboradores, publicada em 2021 na BMC Geriatrics, que é um outro bom periódico da nossa área, mostrou um dado muito interessante. Comparou justamente essas taxas de aumento de mortalidade em regiões geográficas diferentes e com instrumentos diferentes da escala de fragilidade clínica, ou Clinical Frailty Scale. E realmente não teve grande alteração em termos tanto de razão de chances para morrer, incremento, né, do dano ou risco, né, ou hazard ratio, que a gente chama, tanto com instrumentos diferentes quanto regiões geográficas diferentes. Então, me parece que realmente a questão da associação entre fragilidade e desfechos desfavoráveis em Covid-19 naquela população idosa, com certeza a gente tem uma comprovação. E realmente, se a gente vê toda
a evidência que a gente tem, principalmente nessas 3 meta-análises do Mitrasco de 2020 na JAGS, Zeng em 2021 na BMC Geriatrics e Castora em 2021 na eClinical Medicine, que é uma derivada da The Lancet, né, que é uma grande revista, mostra realmente que a idade ela acaba tendo uma perda de papel, ou seja, ela tem um papel mais secundário e que a fragilidade é um grande mediador para a questão de morte e desfechos adversos na população geriátrica. E aí os níveis de fragilidade acabam sendo muito relevantes. Quanto mais frágil, pior o seu desfecho. Né, Virgílio? Eu acho que isso é uma outra questão. Porque quando a gente pensa, né, nas fatores que estão associados, esses trabalhos eles têm uma miríade de ramificações e de possibilidades terapêuticas. O delírio, né, como muito bem se citou, né, as consequências dessa condição clínica num paciente em terapia intensiva, os trabalhos daqui, né, aumenta o tempo de internação de terapia intensiva, de morbidade desses idosos e também mortalidade. A gente fala muito, né, sobre mortalidade como desfecho duro, acaba sendo mais cruel, vamos pensar. Mas é claro, como você muito bem levantou, Ivan, a gente pensar nessas morbidades associadas às limitações que trazem sofrimento, né, e angústia física, biológica mesmo para esses nossos idosos. A fragilidade é isso, né? Ela traz para a gente e insisto, acredito que novos trabalhos vão vir, né, do Grupo do Brasil em específico, né, de norte a sul, trazendo dados também que podem corroborar com algumas dessas informações, já que nos trabalhos que a gente analisa aqui, o estudo SAB no Brasil, o estudo FIBRA, RJ, estudos isolados ou pontuados, né, em subpopulações, a fragilidade sofre discreta variação no sentido sul-norte, norte-sul, com prevalências e ainda mais se a gente utiliza critérios de vulnerabilidade, onde englobam não somente aquilo que são os aspectos biológicos, que é interessante que o Clinical Frailty Scale ele traz esse pouco, né, produzido. No Brasil, a gente tem alguns outros instrumentos que têm em andamento, têm sendo estudados, né, pelo grupo de Belo Horizonte, em especial, que acredito também em breve a gente vai ter dados para que a gente possa discutir essa relevante questão também envolvida, né, Ivan? Você sabe que agora a gente prometeu que ia haver perguntas, né, ao vivo, a gente ia responder dessa vez, né, a gente vai evoluindo aqui no Ponte Aérea. E teve um colega que perguntou se você mencionou, né, do instrumento de Minas, de fragilidade, o IVCF20, né, o colega perguntou se estaria já sendo usado em fragilidade, não de uma forma tão ampla, né, mas é um instrumento que a gente tem que valorizar porque foi desenvolvido aqui, né, em território nacional. Então, realmente é uma questão aí importante, né? E também agradecer a Mariane Gentil, né, que fez aí vários depoimentos sobre a sua própria experiência e sofrimento com a Covid-19. Obrigado, viu, Mariane? A gente está lendo aqui os seus depoimentos. E você sabe, Virgílio, que outro dia um colega me perguntou, bom, e aí? A gente já tem tantas evidências, até meta-análises, né? Mas e tirando a fragilidade, parece que tudo cerca aí a fragilidade, quais outros fatores, né, foram preditivos de morte, principalmente, naqueles idosos internados com Covid-19? E eu acho que a melhor resposta, talvez, é da meta-análise do Castor e colaboradores, novamente publicada em 2021, na eClinical Medicine, em Open Access, acesso aberto, qualquer um de vocês que está nos vendo pode buscar isso. E a grande questão aí que se viu é que o sexo masculino, aqueles coronariopatas, aqueles nefropatas crônicos e aqueles em que a avaliação clínica geral inicial na emergência era algo preocupante, foram os que tiveram piores eventos, ou seja, resultando em aumento de morte, além da fragilidade. Tá? Então, sexo masculino, coronariopatia, doença renal crônica e um aspecto global, né? Isso foi avaliado um instrumento muito peculiar que foi desenvolvido em território britânico, né? Geral global, chamado National Early Warning Score. Esse é um instrumento de admissão inicial do pronto-socorro para você mensurar a gravidade escalonando recursos. É interessante esse instrumento, já era utilizado antes da Covid-19 em território britânico.
E aqueles indivíduos, então, que clinicamente estavam mais precários, foram esses indivíduos, né, que tiveram maior mortalidade. E você sabe que uma coisa que foi muito interessante, você já citou aí diversos dos trabalhos, mas você sabe que me chamou muito a atenção um trabalho dos meus colegas lá da Holanda, inclusive lá do meu próprio hospital de Groningen, né, ou Groningen, como a gente fala em português, que foi um estudo interessante chamado COVID-OLD, que é a grande, né, corte de COVID da Holanda, foi publicado pelo Bloemer, né, e colaboradores em 2021 na Age and Aging, número 50, página 631. Foram avaliados 1.376 pacientes holandeses em 15 hospitais, com uma morte de 38%. Mas o que eu achei mais interessante é a característica clínica dos idosos com Covid-19, naqueles especificamente frágeis. Olha só, Virgílio, eles se apresentavam mais precocemente no pronto-socorro. 4 versus 7 dias dos idosos mais robustos. Mas o que mais me chamou a atenção, Virgílio, sabe o que foi? Esses pacientes tinham PCR bem mais diminuído e esses pacientes eles tinham uma oxigenação menos deteriorada na admissão no pronto-socorro. Ou seja, aqueles aspectos que classicamente a gente avalia, né, no paciente em Covid-19 entrando no pronto-socorro, não serviram para a gente estratificar os idosos frágeis que morreram. Ou seja, a fragilidade acaba sendo uma mensuração clinicamente relevante em termos de avaliação puramente física, clínica, na entrada do pronto-socorro. Então, essa era uma outra informação que eu queria deixar, que realmente foi Isso é muito, legal, Ivan, muito porque essas impactante. observações elas trazem para a gente até reflexões sobre o processo da fisiopatologia. A gente estuda a todo instante que o frágil é aquele que tem maiores fatores inflamatórios. Mas será porque um desses papers lá de trás, nesse bate-papo que eu fiz com um grupo aqui do Rio, mostrava que assim, o frágil ele tinha menor mortalidade. Mas quando foi analisado esse critério de fragilidade, endossando o que o trabalho do grupo do Holanda apresentou, tem muito a ver aquele indivíduo que tem reservas esgotadas. Se a gente pensa nessa homeostase reduzida, ela está naquilo que provavelmente é o que a gente levanta como hipótese na incapacidade de resgate, né? Aquele indivíduo que está tão frágil, na pontuação 9 da Clinical Frailty Scale, ou nos 5 itens do fenótipo, ou nos inúmeros Tilburg Frailty Scale, Edmonton Frailty Scale, IVS 20, ou seja, eles são os mais vulneráveis dentro disso tudo. Isso é muito importante que você colocou, Ivan, porque com isso eu consigo escalonar e prever, né? Será que eu estou aqui agora atendendo alguém na emergência que vem com a saturação de 94%, que eu já olho, está lá com um jeitão de frágil, mas ele é coronariopata? Ele é nefropata? Ele é menino? É homem? Opa, isso aí a gente já... Isso é muito importante, né, Ivan? Esse eu acho que é o grande papel dos estudos para trazer para a nossa prática clínica essas possibilidades de intervenção, né? Com certeza. E aí a gente tem que lembrar aquela questão fisiopatológica, né, que você acabou de mencionar muito bem. Por quê? Né, o idoso frágil ele acaba tendo uma pior evolução, né? Então a gente tem que lembrar que o SARS-CoV-2, né, o coronavírus, né, o novo coronavírus, ele tem na sua via final um aumento muito relevante da interleucina 6, o que a gente pode chamar de uma tempestade, né? De interleucina. A interleucina 6, pessoal, assim, aumentando, né? Ela acaba ativando uma cascata que envolve basicamente a via gênica de resposta da STAT3 e da JAK. Essas vias, na sua via final, vão contribuir com a apoptose celular ou com a morte celular programada. Mas essas vias também elas são reforçadores da própria resposta imunológica, aumentando então essa resposta imunológica de forma desordenada, aumentando muito espécies reativas de oxigênio e que vão fazer então danos no nosso material genético, o DNA. Esse dano oxidativo, por si só, ele leva à fragilidade, ou seja, se eu sou frágil, tenho SARS-CoV-2, desenvolvo a infecção, eu fico ainda mais frágil, então é um ciclo vicioso. Uma outra coisa muito interessante é que quando eu tenho uma explosão de interleucina, eu tenho perda muscular, eu tenho miólise, eu tenho degeneração de fibras de contração rápida, então eu acabo rapidamente aumentando também a minha coagulação
e eu acabo, infelizmente, é, tendo uma insuficiência muscular, rapidamente indo para a sarcopenia, que vai, via final, para fragilidade. E uma coisa muito interessante, que a interleucina 6 também ela inativa um pouco da resposta antiviral do interferon quando ela é excedente, que é uma resposta natural, né, da nossa imunidade para a nossa defesa contra uma infecção viral. Então, essas questões são extremamente relevantes. E como o Virgílio falou, quando a gente tem esse idoso internado num caos como foi o início da pandemia, a primeira, a segunda e a terceira onda um pouco menos, mas a primeira e a segunda foram cruéis, a gente tem uma degeneração no atendimento interprofissional, que é muito importante para o paciente idoso. Então, aquele paciente não consegue ter uma mobilização com fisioterapia, educação física, nutrição adequada, fonoterapia. E aí, realmente, você tem idosos que ficam muito tempo acamados, mesmo quando poderiam não estar tão acamados ou não estar tão restritos, o que perde mais proteína muscular e realmente leva a sarcopenia, piora a fragilidade, etc. Então, isso é uma questão. E uma pergunta super importante agora, Virgílio, olha, do Rodrigo Dias, né? Se você quiser responder até para ele, olha, os frágeis apresentam mais delírio como sintoma inicial da Covid-19? Pois é, ótima pergunta. Na verdade, muitas das vezes esse é o sintoma único. Às vezes o paciente não faz queda de saturação de oxigênio, ou quando faz, já faz de forma muito severa. Eu vi isso todos os dias aqui na prática clínica, em especial nesse cenário de maior vulnerabilidade, que é a instituição de longa permanência. Isso já foi um sinal de alerta, inclusive para o treinamento multiprofissional, para o treinamento das unidades hospitalares e das inúmeras ILPIs, junto da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, a coordenação da querida professora Carla Giacomin. Porque, em verdade, esses idosos, que muitas das vezes a gente sabe, né, tem um efeito camaleão, como a gente sabe, um terço deles, em função de inúmeras alterações associadas ao envelhecimento, parte delas já partilhada aí pelo Ivan, eles não vão fazer febre, não vão fazer taquicardia, não vão fazer nenhuma dessas clássicas expressões, como muitas vezes descritas nas primeiros trabalhos lá de Beijing, de Yuvan, né, com a população. Febre, tosse, queda do estado geral, astenia. Não, ele faz delírio. Então, essa é a atenção muito importante que a gente tem. E os dados, ou parte dos dados, em especial esse estudo que Ivan citou, né, que a gente comentou e partilhou em conjunto, ele traz uma associação, sim, com a mortalidade. Né? Esses desfechos duros associados, né, à presença da Covid, fragilidade e o próprio delírio. É mais ou menos isso. Com certeza. Você sabe que até eu vou ilustrar um caso para o Rodrigo Dias aí que perguntou isso, né? Muito bom, obrigado, Rodrigo. No começo da pandemia, era ao redor do mês de abril, final de abril, começo de maio. Eu e Virgílio somos clínicos, então nossa grande prática é a clínica, né? A pesquisa e o ensino vem em conjunto, secundário, mas nós somos clínicos de consultório, de atendimento de idosos. E o que eu posso ilustrar, logo no começo da pandemia, foi uma ligação que eu recebi de uma filha de uma paciente idosa com demência, me relatando o que aconteceu com a mãe. A mãe tinha falecido e ela tinha me ligado para me contar o que houve. E a descrição dela foi exatamente isso. Ela falou assim, sabe o que aconteceu? Minha mãe tinha alterações comportamentais próprias da demência, incluindo agitação, né, e estados psicóticos. E aí a cuidadora notou que ela estava de uma forma um pouco mais diferente, que ela estava um pouco mais agitada, mas um pouco mais ofegante, que a respiração era algo mais difícil, mas quando ela tinha surtos de ansiedade, né, ela tinha realmente uma respiração mais difícil. A cuidadora não identificou aquilo como sendo algo problemático e deixou a paciente ir dormir. E no meio do plantão na madrugada, essa cuidadora fez um vídeo dessa paciente que me foi encaminhado pela família. E nesse vídeo, infelizmente, de forma triste, a gente vê uma taquipneia absurda da paciente, uma respiração altamente comprometida. Ao redor de 7 horas da manhã, essa paciente, então, veio a óbito mesmo, declarado ali pelo médico da emergência, que foi chamado, né, no SAMU com urgência pela filha e por essa cuidadora. Né? E realmente eu vendo outro vídeo em que a paciente estava realmente agitada, ela estava com certeza muito desorientada, muito confusa, e eu já identificaria ali um delírio sobreposto ao quadro demencial. Isso lá no início da pandemia eu me perguntava, e naquela época a gente tinha um relato de caso publicado pelo Rowan, que é o editor da Aging, né? Se vocês forem procurar,
ele publicou junto com outro colega um caso de delírio como única manifestação do Covid-19, como o Virgílio disse aí agora, né? E alguns comentários também, né? Até o Fadu estava comentando, na ILPI que ele trabalha, abriu com quedas. São as manifestações atípicas, realmente, né? Que esses São as nossos síndromes geriátricas, né? totais envolvidas dentro disso tudo, né? Então, assim, obrigado pelas perguntas. E são essas as considerações, porque olhar o idoso, né? Já estamos aí, né, com 10 minutos quase para terminar, né, Ivan? Mas o que a gente sabe é que a impressão que nós temos, né, a gente dividia nos bastidores, né, antes de comentar, que a análise ou os dados são super importantes para nortear, para guiar, para nos trazer informações a respeito de possibilidades prognósticas. Mas é nessa análise, nessa arte terapêutica de observar a partir de instrumentos e a partir dessa nossa observação, essas medidas de intervenção mais adequadas que a gente pode apresentar para o nosso idoso. E sempre pela prudência, sempre pela precaução, entendendo que as síndromes geriátricas elas se expressam de forma atípica em quase um terço desses nossos idosos, em função de todos esses mecanismos fisiopatológicos que não são claros para a ciência ainda. Obviamente são bem melhores daquilo que a gente conhecia logo no início da primeira definição diagnóstica em 1992, por exemplo, mas a gente ainda temos um longo caminho para compreender por completo. Eu via alguma questão de suplementação nutricional, sim, óbvio, o equilíbrio entre a equipe multiprofissional, de como, da movimentação, são fatores de suma importância, né? Subiu a pergunta aí, eu não consegui acompanhar, mas assim, são de suma importância para esse equilíbrio, né? Porque um olhar separado a gente não consegue dar essa abordagem terapêutica adequada para o nosso idoso, né? A Beatriz até reforçou o que o Fadu falou a respeito das quedas. Ela viu muitas tonturas. Lembra que síndrome de tontura é uma síndrome geriátrica, né, por definição. Então, isso realmente é uma coisa importante, né, porque os idosos eles têm muitas aberturas, né, de doenças através de síndromes geriátricas clássicas, né? Então, reforçar isso. E reforçar as nossas ideias. Eu queria deixar minhas considerações finais aqui, Virgílio, que os instrumentos utilizados para rastrear a fragilidade, como a Clinical Frailty Scale, a Frail, né, ou instrumentos mais robustos, como o índice de fragilidade, o fenótipo de fragilidade, eles não devem ser definidores de conduta. A conduta, ela é não só médica, mas é interprofissional. Essa é a conduta de ouro na geriatria, né? Quando a gente angaria várias opiniões de profissionais diferentes, quando a gente avalia e usa, obviamente, toda a nossa experiência, né, e a nossa sensibilidade de análise do caso. Então, a gente não pode ficar fixo só nesses instrumentos, são instrumentos bons de predição prognóstica, e como você falou no começo dessa aula, talvez nesse nosso bate-papo aqui, realmente pode ser um instrumento muito bom para eu alocar recursos, né? Então, para eu conseguir drenar esses pacientes para um setor ou outro, para um cuidado mais intensivo ou outro. E, por fim, uma pergunta que foi feita sobre a vacina, né, desses pacientes, né? Isso é uma grande questão, uma grande dúvida, né? Em razão do sistema imunológico desses pacientes, que é mais deteriorado. Infelizmente, se você for ver todos os estudos com vacina, eles praticamente excluíram pacientes frágeis. O AstraZeneca é um exemplo, né? A Coronavac é outro, né? Então, a gente ainda tem muito pouco conhecimento sobre o efeito vacinal em paciente frágil, né? Então, respondendo a tua pergunta. E já aproveitando, a gente fala da fragilidade com morte e desfechos negativos, né? Mas a grande questão é como tratar esse paciente. Será que a gente tem que fazer atividade física resistiva dentro do hospital? Será que a gente tem que fazer suplementação proteica numa dose importante ou intensa, tipo 1,5 grama por quilograma de peso? O que a gente faz? A gente não sabe, né? Então a gente não tem um ensaio clínico e que leve em consideração em seu desenho, né, a inclusão do indivíduo frágil e que faça as perguntas norteadoras de tratamento. Então a gente ainda não tem. Ainda é uma questão aí de bom senso, de tratamento por experiências, né, profissionais, né? Então essas são as minhas considerações finais antes do nosso avião
pousar. Virgílio, a palavra é tua aí. Não, e eu concordo contigo, Ivan, e cada vez mais a gente solidifica essas informações, né? A integração entre a equipe, esses vários olhares, né? Todos enquanto cegos, palpando esse indivíduo que seria o idoso e cada um dando as suas perspectivas dentro da evidência científica, dentro da arte terapêutica. Obviamente, nós precisamos de um sistema muito bem desenhado com essa alocação a partir, talvez, de alguns desses instrumentos, né? Mas no frigir dos ovos, naquele olhar mais profundo, na intimidade do nosso contato com o paciente, é o terapeuta junto ao paciente, a equipe multiprofissional junto ao paciente, caminhando juntos, de braços dados, para aquilo que supostamente é cura, sempre individualizando, sempre pegando esses grandes trabalhos que dão para a gente substrato para que dê segurança. Olha, isso aqui é legal, o frágil morre mais. Mas como eu posso atuar para a prevenção? Como é que eu posso fazer? Obviamente, né, o que Hipócrates sempre diz para a gente: comida, exercício e uma boa cabeça para lidar com o fenômeno emocional do dia a dia. Essa Com é o certeza. que desde jovem a gente tem que estar trabalhando para caso esse indivíduo adentre na fragilidade. E é um dos grandes questionamentos também, será que todos nós passaremos por isso? Mas isso é um papo talvez um pouco mais para frente, que a gente pode até abordar. Com certeza, com certeza. Aproveitando, já anunciando que daqui a 15 dias o Ponte Aérea vai decolar de novo com um tema polêmico: quedas. Tem remédio? Nós vamos então abordar quedas em idosos e falando dos estudos mais novos de intervenção e realmente jogando essa pergunta polêmica: será que eu tenho o que fazer para prevenir quedas? Como eu trato quedas de uma forma eficaz, né? E a gente vai falar um pouco desse tema extremamente polêmico. E antes de encerrar, então, eu queria reforçar, né, uma pergunta que fizeram. O Virgílio está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, por isso do nome Ponte Aérea, né? Então, cada um aí na sua cidade, e sempre lembrando que isso é feito com recursos nossos e que, no máximo, a gente tem um incentivo da SBGG em termos de auxiliar na nossa divulgação, mas em nenhum momento altera a pauta ou nenhuma forma de ganho secundário que a gente tenha, ou ganho financeiro, né? E, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês aqui. E as nossas lives são gravadas, com certeza. Quando a gente sair agora, o Virgílio já vai gravar essa nossa apresentação e depois eu lanço no Ponte Aérea ainda hoje. É isso, então. Ivan, um abraço, um ótimo final de semana e até o nosso próximo voo. Um abraço a Com todos. certeza. Abraço, Virgílio. Tudo de bom para você. Tudo de bom para vocês. Tchau, É tchau. nóis. Bom final de semana. Tchau, tchau.